Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é um vídeo diferente. Esse vídeo é um compilado de algumas reuniões que nós tivemos a respeito de text mining. Essa é uma técnica de análise de textos que é muito poderosa e nos permite inferir uma série de tendências a respeito de um assunto específico pelo qual nós nos interessemos. E esse assunto pode ser útil para muitos de vocês. Estou à disposição para qualquer dúvida. E é isso, espero que vocês aproveitem. Nós temos aí acesso a uma quantidade infinita de informação na forma de artigos científicos. Vocês já devem ter reparado que em qualquer base, de dados científicos é possível encontrar uma quantidade realmente muito grande de informação sobre quase qualquer tema. Então imaginem que vocês podem acessar, por exemplo, o Google Escolar, e no Google Escolar vocês podem fazer uma pesquisa a respeito de algum polímero. Vamos fazer aqui juntos. Só um minuto. Vou compartilhar a tela com vocês. Ótimo, vocês devem estar vendo minha tela aí agora, né? Então, vamos lá, vamos pensar em um polímero, polianilina. No caso aqui, em particular, quando eu fiz essa bibliometria e esse text mining sobre polianilina, eu busquei fazer o mais genérico possível, porque é um assunto que tem muita repercussão e há muitos anos as pessoas estudam isso. Ok. A partir do momento, então, que eu digito essa palavra-chave, e repare, não precisa ser uma palavra-chave só. Vocês podem estar interessados em outros temas mais específicos. Selecionei aqui, então, a minha palavra-chave, pedi para pesquisar, e vocês podem reparar, aqui no canto esquerdo da tela, que nós temos períodos específicos que podem ser pesquisados. Vamos pensar sempre no seguinte: vamos correr pelo menos uma década, tá bom? Então a gente vai fazer de 2010 a 2020. Isso é bom? Não, não é bom. Por que 2020 não é bom? 2020 não é bom porque é um ano ainda em curso. O que acontece? Tem muita coisa que ainda vai ser publicada a respeito do tema que nós estamos pesquisando nesse ano, durante esse ano. Portanto, o ideal é fazer o quê? Buscar o último ano dessa sequência como um ano fechado. Vamos lá, a gente já pode imaginar, nós estamos quase em maio, a gente já pode imaginar que o ano de 2019 está fechado. Tudo que tinha que ser publicado com essa data 2019 já foi publicado. Maravilha. Então, em vez de fazer 2010, 2020, a gente faz 2009, 2019. Vou escolher aqui, então, um período específico. E vou escrever 2009, 2019. Perfeito. Eu consigo ver que existem aproximadamente 111 mil resultados a respeito de polianilina nesse intervalo de tempo. Todos esses resultados me interessam? Não, nem todos interessam. Por exemplo, não me interessam as patentes, nem as citações. Então eu desmarquei aqui no cantinho esquerdo da tela as opções incluir patentes e incluir citações. Com isso, sobraram 102 mil resultados. E é praticamente impossível entender o que está acontecendo em relação a esse assunto, lendo essas referências. Quando que você vai conseguir ler 102 mil referências relacionadas a um assunto? Nunca.
Como que a gente lida com isso? Para lidar com isso, a gente vai precisar de alguma ferramenta que ajude no tratamento desses dados. Beleza. Só que antes de entrar na ferramenta, a gente tem que fazer a coleta dos dados. E essa é uma etapa crítica, porque vocês precisam ter critérios claros que possam depois ser registrados nos documentos de vocês, ou seja, nos artigos que vocês vão fazer, tá? E que as pessoas consigam reproduzir. Isso é fundamental, isso tem que ser reprodutível. Legal. Então vamos começar a fechar as nossas condições de contorno. Primeira condição de contorno, estou tratando da última década, certo? Excluindo o ano atual, porque o ano atual está em curso, ainda tem coisa que vai ser publicada. Maravilha, estabeleci então 2009 e 2019. Quantas referências eu consigo obter a partir dessa faixa de tempo? Eu tenho aqui 102 mil referências a respeito desse assunto. Maravilha. Vamos então partir para uma investigação mais criteriosa e mais minuciosa. E isso a gente vai fazer limitando ainda mais os períodos que a gente vai tratar. Vamos então para o primeiro ano dessa década, 2009. Estava escrito aqui, né? Período específico, 2009 até 2019. Eu vou trocar isso daqui de 2009 até 2009. E vou mandar pesquisar de novo. Olha só que legal. Nós temos aqui 6.150 resultados. Tá bom. Aí vem a outra pergunta. Como eu vou fazer para obter essas informações referentes aos títulos desses trabalhos e aos abstracts? Porque, reparem, muita coisa que é apresentada no título, às vezes não está no abstract. E, às vezes, também, a gente percebe que os abstracts trazem informações que vão permitir entender as tendências que estão associadas à pesquisa de uma forma mais relevante, já que você vai ter muito mais palavras nos abstracts que nos títulos. E a gente combina assim, olha só, antes de vocês começarem essas pesquisas, instalem esse programa nas máquinas de vocês e comecem a fazer os testes, tá? Testa se está funcionando e se está conseguindo baixar os títulos e os abstracts. Conseguindo baixar os títulos e abstracts, se estiver funcionando direitinho esse programa para vocês, aí a gente segue para uma próxima reunião, onde a gente vai definir então os assuntos e as condições de contorno, tá bom? O que acontece? Eu tenho uma série de bases aqui, tá vendo? Para pesquisar Scopus, Web of Science e por aí vai. Mas vamos no Google Escolar, como a gente tinha feito da outra vez. Cliquei na base, aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em Keywords. E vou fixar os anos. Lembra que a gente estava conversando a respeito da faixa, né, de tempo para investigar. A gente estava falando em fazer a última década, começando sempre no ano anterior ao atual. Então eu não vou fazer de 2010 a 2020, eu vou fazer até 2019, de 2009 a 2019. Por quê? Porque 2019 já fechou, a gente já tem todos os artigos relacionados a esse ano. Ok, coloquei a palavra-chave e vou para o primeiro ano da minha pesquisa, 2009 a 2009, e vou mandar ele procurar. O legal desse aplicativo é que ele vai me dar como retorno um arquivo com 1000 referências. Poxa, 1000 referências é um número muito expressivo, isso é muito legal. O
que acontece então? Depois que a gente conseguir obter essas 1000 referências aqui, nós vamos ter uma planilha. Dentro dessa planilha tem uma sequência de colunas que indicam o título dos trabalhos, a revista onde esses trabalhos foram publicados, os abstracts, tá? Então, com isso fica fácil saber qual foi a revista que naquele ano mais publicou artigos relacionados a esse assunto. E depois também facilita a gente partir para uma análise mais elaborada, na qual a gente vai focar no text mining dos abstracts e dos títulos. Isso daí é muito importante porque permite a gente levantar uma série de tendências dentro desse ano ou do conjunto de anos que a gente vai trabalhar. A gente pode fazer também uma análise de todo o período, mas isso é uma etapa posterior. Por enquanto, vamos ficar na parte do conseguir esses resultados. Até agora chegou aqui em 340, continua pesquisando. Maravilha. Beleza, então olha só, mais ou menos chegamos aqui em 920 artigos desse ano de 2009. Eu vou salvar isso agora. Vou salvar como CSV. Aqui, ó, estou tentando importar aquele CSV, abrir ele aqui. Aqui eu tenho os títulos. Todos esses títulos são do ano de 2009. E aqui para frente eu tenho os abstracts. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar todos esses títulos. Vou criar um arquivo TXT, esse aqui. Eu vou colar todos os títulos aqui dentro. Vou fazer a mesma coisa aqui para os abstracts. Abstracts 2009 e os títulos também de 2009. Agora, e nós vamos usar essa ferramenta aqui, ó, Voyant. Me pede para fazer o upload do arquivo que eu quero avaliar. Eu vou começar com os títulos. Olha que coisa interessante. Aqui então eu tenho mais à esquerda a nuvem de palavras. Isso é muito legal. E a palavra mais relevante nesse contexto de títulos, como não poderia deixar de ser, é polenilina, tá vendo? Repara que nesses títulos ela aparece, tô vendo isso aqui embaixo agora, à esquerda embaixo, olha, 928 vezes. Qual é a outra palavra muito relevante que aparece? Síntese. 144. Depois propriedades, depois compósitos. Aí repara que aqui à direita eu tenho uma aba que chama correlações. Olha que coisa linda. Vou clicar em correlações. Aqui embaixo, tá vendo que tem essa caixa? Eu vou selecionar a palavra-chave que é mais relevante, que aparece mais vezes ou que é o foco da minha pesquisa. Nesse caso em particular, polenilina. E olha só o que ele fez agora. Ele travou o aplicativo travou a segunda palavra-chave. A segunda palavra-chave agora vai ser polenilina sempre. Então, você começa a ver pelo primeiro termo quais são as associações mais relevantes. Repara aqui, ó, você tem duas informações adicionais. Você tem a correlação e você tem o P, o grau de significância dessa medida. Ele está cobrindo tudo. Quer dizer, qualquer valor de P, por mais irrelevante que apareça, está sendo listado aqui. Não, se vocês não sabem o que é P, está na hora de dar uma procurada, tá legal? Procura por correlação e grau de confiança. Às vezes chamam de grau de desconfiança, mas é mais raro, tá? É o P.
Legal, a gente quer valores de P que sejam bem pequenininhos, menores que 0,05. Né? Isso significa que a gente está trabalhando com 95% de confiança. Reparem que eu tenho correlações que são positivas e eu tenho também no final da lista correlações que são negativas, ou seja, coisas que deixam de fazer sentido ao longo do tempo, né? Ou são menos pesquisadas em conjunto ao longo do tempo com aquela primeira palavra-chave que eu fixei. E eu posso exportar toda essa informação, exportar toda a informação disponível como texto separado por tabulações. Abri uma outra janela aqui e agora eu posso copiar isso numa planilha do Calc ou do Excel. Veio tudo junto, né? Vou transformar de texto para coluna. Era tabulação só. Maravilha, aqui eu tenho os valores de correlação entre esses dois termos. Quer dizer que no ano de 2009, tá, os dois termos que estavam mais associados eram polianilina e epox. Ou seja, as pessoas estavam provavelmente tentando fazer muitos compósitos usando polianilina como carga e o epox como matriz. Tá vendo que aí é um monte de coisa que eu já estou presumindo, tá certo? E essa é parte também do trabalho, você tem que especular. Por que as pessoas estão fazendo aquilo? Se você não tem ideia, e nesse caso é muito fácil, porque você, não, o epox só pode ser a matriz, né? E a polianilina vai ser a carga condutora. Bacana. Mas se você não tem ideia do porquê que isso está acontecendo, aí você tem que voltar lá nos seus títulos e selecionar os títulos aonde aparece essa palavra epox e começar a ler esses títulos, entendeu? Aí você tem que voltar para um trabalho braçal. Você tem que ver, cara, por que as pessoas associaram essas duas palavras, esses dois termos. Aí você lê o título todo, e pô, deve ter, né, sei lá, 100 títulos que tem essas duas palavras, e você vai entender, pô, o que eles estavam fazendo? Ah, eles estavam fazendo misturas mesmo, entre a polianilina e o epox. Não, isso no caso desse exemplo óbvio, tá? Pode ser alguma coisa mais complexa que vocês encontrem. Faz parte do processo. E do outro lado da história, polianilina e molibdênio perdeu relevância, não andam juntos. Essa é a ideia. Pode ser o seguinte, pode ser mais fácil num primeiro momento lidar só com a correlação positiva, fica mais fácil de você entender. Mas, de todo jeito, separem o que tem a maior correlação, o que tem a menor correlação, esse cara aqui. E eu gosto também de procurar e deixar registrado quem é que não tinha correlação nenhuma nesse ano. Surgiu essa palavra, ou seja, isso entrou no radar de alguém, mas não tinha relevância nesse ano, correlação zero. Da mesma forma que o funcionalizar. Funcionalizar a polianilina, então, começou a entrar no radar naquele ano, mas tinha relevância zero. Essa informação ela é muito valiosa para vocês terem uma ideia do que está acontecendo ao longo dos anos, que pode ser que funcionalizar a polianilina em 2009 não fosse relevante, mas daí a alguns anos passou a ser. Então esse é um trabalho de montar um quebra-cabeça baseado nessas peças de informação que são colhidas por essa ferramenta de análise de texto. Só que agora a gente tem que voltar nessa história. Já dei um gostinho para vocês do que é o divertido disso e o que vocês vão fazer daqui a pouco. Mas antes de você chegar nessa ferramenta, você tem que ter certeza do que é que você está jogando para essa análise. Daí, galera, é fundamental. Essa etapa agora de coleta de dados, ela tem que ser muito bem feita. Você tem que ter um mapa mental do que você quer pesquisar nessa etapa. Porque se você fizer uma pesquisa maluca, juntando um monte de palavras-chave que não tem nada a ver com nada, não tem ferramenta que seja mágica. O cara vai analisar o quê? Nada com coisa alguma. Então, estamos encerrando. Foi
um barato conversar isso com vocês e tenho certeza que vai ficar muito melhor quando a gente começar a ter esses dados e esses desenhos. Valeu, galera. Até mais.